Um palhaço cujo seu desejo é devorar o medo das pessoas, principalmente as crianças. It, a coisa, ele é muito mais velho do que você imagina. Ele tem bilhões de anos de existência. Seus poderes são de uma entidade nível do One Above All, a Grande Escuridão, Azathoth e qualquer outra entidade suprema. Dependendo de qual for, o It, a coisa, ele ultrapassa essas entidades em nível de poder facilmente. Mas a questão é, o quão poderoso é o Pennywise, o It, a coisa dos livros? Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago Tomando Mais e um vídeo. E muitos conhecem o Pennywise através dos próprios filmes, seja daqueles os antigos ou até mesmo os mais novos. Pennywise que vemos nos filmes não é nada mais do que apenas um mero avatar da sua forma verdadeira e muito maior e muito mais poderosa. A sua forma verdadeira fica fora da cidade de Derry, fica fora do planeta Terra, fica fora do próprio universo, fica também além do próprio Maturin, fica além do próprio espaço Todash. O It, a coisa, é uma das piores entidades de se enfrentar, porque o seu poder psíquico pode até mesmo oferecer perigo para Deus do universo de Stephen King. Gunn, ou chamado então de O Outro, nem mesmo o próprio Stephen King, o escritor e criador das histórias dos livros também, os contos, pode se equiparar a essa entidade maligna que o It, a coisa, o Pennywise oferece. Mas lembrando, você tá chegando aqui no canal, é novo e gosta do Pennywise, gosta do universo de Stephen King, se inscreve no canal, te convido você a se inscrever no canal. Você que já acompanha aqui o canal, deixa seu gostei, se inscreve também se você não está inscrito e comenta qual o outro próximo personagem que você quiser que eu traga aqui nessa lista do quão poderoso é. Vai ser muito bacana. Vou voltar pro vídeo. O Pennywise ou It é na verdade uma entidade extraterrestre semelhante a Deus, de um lugar chamado então de Macroverso, que é um lugar que contém e cerca o nosso universo. O único outro habitante conhecido do Macroverso é o próprio Maturin, a tartaruga. Maturin ele é um ser divino, que é na forma de tartaruga, tem um tamanho tão gigantesco e é muito mais velho que o nosso próprio universo. Ele era então uma criatura sábia e gentil, mas era muito preguiçoso e raramente saía da sua concha. Em uma ocasião, Maturin então saiu da sua concha, quando ele teve uma dor de estômago, o que fez com que ele pudesse vomitar o nosso universo. A coisa era um adversário do próprio Maturin, descrito então por esse último como seu, entre aspas, irmão. Ambos tiveram então uma queda, o que fez com que ambos se transformassem em arquirrivais. A forma real de Pennywise. Ele, o Pennywise, pode tomar qualquer forma que for, a melhor que ele se adapte aos seus interesses, mas sua verdadeira forma ela é desconhecida, pois só existe um reino interdimensional referido como luzes mortas. Os humanos não podem ver, mas o Pennywise contém uma forma muito mais poderosa do que as luzes mortas. A sua verdadeira forma, ou melhor dizendo, algo que transcende a sua verdadeira forma. Ela é referenciada no livro The Rumble como sendo então algo como as luzes mortas, só que mais fortes. Essas luzes são algo parecido com o próprio arco-íris de Merlin. Pennywise, ele é uma das entidades mais que está em um nível totalmente diferente da Torre Negra de Gunn, e não é à toa. O Rei Rubro, por exemplo, ou o Rei Vermelho, que aparece nos contos da Torre Negra, ele já chegou a empunhar as luzes mortas, mas antes de não conseguir dominá-las e ficar mais forte, ele acabou ficando trancado na Torre Negra, enquanto então ficava enlouquecido, e com o tempo isso deu a oportunidade de demônios e animais também menores, como por exemplo o próprio Pennywise, o It, tomar o controle deles e usar eles para suas próprias intenções. Pennywise ele era de Todash, a área externa entre o universo, mas apenas do It, a coisa ser absurdamente poderosa, ele tinha uma fraqueza que era bem explorada e poderia ser fatal para a coisa. Basicamente é uma regra, o It, a coisa, não pode interagir com qualquer universo ou matar ninguém ou qualquer outra coisa, a menos que ela entre em contato sob suas próprias regras e restrições. Sua chegada na Terra. A coisa ela chegou à Terra em um evento cataclismo maciço, semelhante a um impacto de um asteroide, bilhões ou até mesmo bilhões de anos atrás, pousando então em um local na América do Norte que eventualmente se tornaria a cidade de Derry, no estado de Maine, nos Estados Unidos, virando o Pennywise, o palhaço dançarino. Uma vez que as pessoas então se estabeleceram sobre a sua locação, adotou então um padrão de uma hibernação de 27 anos, acordando então para matar e comer. Várias pessoas o encontraram
despertaram e cada despertar e retorno de hibernação às vezes é marcado por um ato violento, como um assassinato em massa ou um evento climático. Isso aumentou ainda mais quando as pessoas começaram a visitar a cidade de Delhi. Mais pessoas começaram a se estabelecer sobre a cidade e mais tarde uma série de assassinatos de crianças começaram a ocorrer em Delhi, que nunca são resolvidos, e é explicado externamente que uma série de assassinatos, não importa o quão terrível for, não são relatados. No entanto, a verdadeira razão é que a influência do It impede que qualquer pessoa investigue muito aprofundadamente essa história. Agora, o quão poderoso é o It, a coisa? Existe uma citação do It expressando que ele acredita ser o mais forte entre todas as suas entidades do universo ou multiverso, inclusive também o próprio Maturin. Mas, assim como no seu próprio livro chamado de It, que vocês podem comprar o livro também na descrição do vídeo, lá no site da Amazon, tá? Recomendo bastante. O It, ele é conhecido por ser uma entidade mentirosa, sendo então claramente ser iludido com seu próprio ego, e isso é um problema, afinal ele mesmo ficava então desinformado pela sua própria fraqueza até mesmo os últimos capítulos do próprio livro, e em certas ocasiões ele mesmo podia nem dizer onde estavam os perdedores, nem mesmo sabia sobre o outro, intitulado do próprio Gun, o Deus Supremo do multiverso de Stephen King. Ele acreditava que os únicos seres supremos existentes do próprio universo eram ele e o Maturin, mas no final ele sabia tão pouco que acabou mentindo tanto que tudo isso se tornou uma entrada para algo maior. E é aí que começam as coisas. Apesar dessas objeções que o It, a coisa, faz, isso não diminui o fato dele ser uma entidade, uma das entidades mais poderosas dos livros da ficção. Por exemplo, ele tem a autoridade do próprio autor, no caso Stephen King, que frequentemente é citado dentro do seu próprio multiverso, onde o próprio Stephen King se coloca dentro da história, dentro de uma terra diferente. O It, a coisa, ele pode causar catástrofes ao nível metadesastre. O que é isso? Bom, logo após o último confronto entre Pennywise com as crianças e depois que Delby o ameaçou, a sua presença gerou uma série de desastres naturais aleatoriamente através da história do próprio Delby. A coisa ela pode manipular a narrativa com bastante facilidade, como fez com Delby, as crianças, dentre muitos outros seres. As suas luzes mortas também, além de se mostrarem seu verdadeiro eu, podem também ainda é capaz de sugar a alma, tudo que existe na pessoa, assim que entre em contato visual com ela. A coisa também contém um desejo absoluto, onde tudo que ela estiver desejo de querer, pode ter certeza que ela irá buscar. Ele também pode consumir tudo que quiser, inclusive também qualquer criatura. Muitos acham que o It morre facilmente, mas não se engane. A coisa, na sua verdadeira forma, tem a mortalidade absoluta. E quando essa pessoa olha para sua verdadeira forma, ele pode literalmente matá-lo instantaneamente. A coisa também existe fora da Torre Negra, em um vazio além do próprio Maturin que reside. Maturin, ele existe em um espaço vazio que carece de fisicalidade e da própria direção, e antecede tanto o conceito de tempo quanto também da existência do multiverso como um todo. Macroverso It. O macroverso ele é um vazio além da Torre Negra, é o vazio que cerca o multiverso, e quando Gun deixou a torre cair, depois que ele seguiu em frente, houve Maturin para pegá-la. Maturin transcende completamente o multiverso que está à mostra que há infinitas quantidades de versão menor dos próprios Maturins, tudo também carregando também a sua verdadeira forma. Vazio em que o It vive, um lado ou outro e além dele, chegando mais rápido. O It pode ver, sentir algo que finalmente secou a sua risada. Era uma barreira, uma forma estranha e não geométrica que sua mente não conseguia entender. E em vez disso, a sua mente então traduziu da melhor forma possível, pois havia traduzido a forma de It em uma aranha, permitindo então que o It, ou Wright, pensasse nela como uma parede cinza colossal feita de estacas de madeira fossilizadas. Essas estacas foram para sempre para cima e para sempre para baixo, como as barras de uma gaiola, e entre eles brilhou então uma grande luz cega. Ele olhou e se moveu, sorriu e rosnou. A luz estava viva, as luzes mortas. Mais do que vivo, estava cheio de força, magnetismo, gravidade, talvez outra coisa. White sentiu-se levantado e caiu, rodopiou e puxou, como se estivesse então atirando então em uma garganta rápida de correndeiras em um tubo interno. Ele podia sentir a luz movendo-se ansiosamente sobre o seu rosto, e a luz estava então pensando: esse é It, esse é ele, o resto dele. Fecha aspas. O It, a coisa, reside em um vazio fora do macroverso. O It, em sua verdadeira forma, ele é eterna. Ela é eterna, além da própria morte, do próprio destino, e está acima do próprio multiverso, da mesma forma que o próprio Maturin.
E muitos perguntam, o It a coisa derrotaria outros universos de outras ficções? Bom, logicamente dependeria muito de quais outros universos você está citando que quer que ele vença, ou que ele poderia vencer. Por exemplo, se fosse Lovecraft, na minha opinião, não, o It não venceria. Se fosse SCP Mythos, não, o It também não venceria. Agora, se fosse Marvel, DC, sim, muito provavelmente o It venceria. O fato é que as Deadlights é uma força que sempre consome tudo, ao contrário da tartaruga, o Maturin, que é uma força da criação, que vai sempre criar. O It está na escuridão exterior, além do limite do próprio macroverso, além do próprio Maturin. Abre aspas. A mulher da escritora estava então agora com ela, viva, mas não viva. Sua mente tinha sido totalmente destruída por sua primeira visão de It como realmente era, com todas suas pequenas máscaras e glamours jogados de lado. E todos os glamours eram apenas espelho, é claro, jogado então de volta para o espectador aterrorizado, a pior coisa em sua própria mente. Heliografar imagens como um espelho pode saltar um reflexo do sol em um olho largo e desavisado e atordoá-lo para a cegueira. Agora, a mente da esposa do escritor estava com ela, e nele, além do fim do macroverso, na escuridão, além da tartaruga, nas terras exteriores, além de todas as suas terras. Ela estava em seus olhos, ela estava em sua mente, ela estava nas luzes mortas. Mas os glamours eram divertidos. Hallam, por exemplo, ele não se lembraria, não conscientemente, mas sua mãe poderia ter dito a ele de onde veio o pássaro que ele tinha visto nas ferragens, quando ele tinha apenas 6 meses de idade. A sua mãe o deixou dormindo então em um berço no quintal lateral, enquanto ele voltava para pendurar lençóis e fraldas na linha. Seus gritos a trouxeram em fuga. Um grande corvo tinha iluminado na borda da carruagem e estava então bicando o bebê Mike, com uma criatura malvada em um canto de berçário. Ele estava então gritando de dor e terror, incapaz de afastar o corvo, que tinha sentido presas fracas. Ele tinha golpeado o pássaro com um punho e o expulsou. Viu que ele tinha trazido sangue em 2 ou 3 lugares nos braços do bebê Mike. O levou ao Dr. Stu Wagnon para um tiro de tétano. Uma parte do Mike se lembrava que sempre o bebê pequeno, o pássaro gigante. E quando se tratava do Mike, Mike tinha visto um pássaro gigante novamente. Mas quando o marido da garota de antes trouxe a mulher do escritor, ele não tinha colocado o rosto. Ele não se vestia quando estava em casa. O marido do corpo do cachorro olhou uma vez e caiu de choque. Seu rosto cinza, os seus olhos encheram com sangue que tinha esguichado para fora de seu cérebro em uma dúzia de lugares. A mulher do escritor tinha colocado para fora um pensamento poderoso e horrorizado. Ó, querido Jesus, é feminino, e em todos os seus pensamentos cessaram. Ela nadou nas luzes mortas. Ele desceu de seu lugar e cuidou dos seus próprios restos físicos. Preparou-os para a alimentação posterior. Agora, Aldra Denbrook, pendurada no alto do meio das coisas, cruzada em seda, com a cabeça encostada na órbita do seu ombro, com olhos arregalados e vidrados, os dedos apontados para baixo, onde realmente viveu, onde ele existia como um núcleo titânico brilhante que pode não ser mais do que menor morte na mente do outro. Ele iria vê-lo nu, uma coisa de deformação de luz, e lá ele seria misericordiamente aniquilado ou viveria para sempre, insano, mas consciente dentro do seu próprio seu homicida, sem forma de fome. Fecha aspas. Qualquer alma que anda se torna permanentemente parte da própria Deadlight. Você vai flutuar aqui embaixo, vamos flutuar aqui embaixo. Fecha aspas. A coisa também está aí completamente fora da Torre Negra. A Torre Negra consiste em universos infinitos e está na personificação física do próprio Gunn. Uma das partes do próprio texto do próprio Gunn que podemos levar em consideração, tá? Para poder saber o quão poderoso é o It, conta o seguinte um pouco, né, sobre isso. Abre aspas. Pense como um conceito tão pequeno de coisas que nos faz pistoleiro. Se um Deus cuida de tudo, ele realmente pede ajuda para tal raça de mosquitos? Seu olho vê o pardal cair, quando o pardal é menos do que uma mancha de hidrogênio flutuando desconectado na profundidade do espaço? E se ele vir, qual deve ser a natureza do tal Deus? Onde ele mora? Como é possível viver além do próprio infinito? Imagine a areia do deserto de Mohaine que você cruzou para poder me encontrar. E imagine 1 trilhão de universos, não mundos por universo, encapsulados em cada grão daquele deserto. E dentro de cada universo, uma infinidade de outros. Nos torres sobre esses universos, a partir de outros pontos de vista, grama lamentável. Com um balanço de sua bota, você pode derrubar 1 bilhão de bilhões de mundos voando então para a escuridão. Uma cadeia para nunca ser concluída. Fecha aspas.
A Torre Negra ela contém não apenas as ficções de Stephen King, mas também todas as outras ficções. Outro ponto interessante também é que nos livros Dark Tower, né, a Torre Negra, elas acontecem no mesmo multiverso que se passa também o próprio It. O Maturin, ele carrega a Torre Negra de bilhões de ficções e universos, e o Pennywise, ele é tão poderoso quanto essas entidades. As Deadlights do Pennywise estão aprisionados fora do próprio universo por uma parede cósmica, e é por esse motivo que ele não pode comer toda a criação. E nos contos, quando a Coisa enfrentou as crianças e foi derrotado, Pennywise ele foi derrotado pois as crianças usaram o ritual de Chudi e uma guerra psíquica baseada na força de vontade aconteceu. Maturin chegou então a ajudar eles. Pennywise não se sentiu e não sabia das emoções sobre as tais coisas. Portanto, ele não ficou chocado e magoado com as emoções. Mas, sendo claro, as únicas coisas que o mal pode machucar ele são a fé, a esperança e amor. Ele foi ferido, e ainda mais ferido, após o ritual do ataque do próprio Chudi, por não conseguir matar o It. Seu segundo corpo, o palhaço dançarino, e o terceiro corpo, Dewey Town, foram destruídos, mas as Deadlights ainda continuaram a existir. E em muitos outros romances de Stephen King, o personagem ele vê um palhaço de olhos prateados. Em Tommy Knocker, dizem que alguém viu um palhaço no bueiro. E em outras histórias de Dreamcatcher, o apanhador de sonhos, o livro de Stephen King tem um easter egg basicamente, né, com uma estátua dizendo o seguinte: Pennywise lives, ou Pennywise vive. Pense bem antes de falar que o It, a Coisa, ele é fraco, porque ele não é fraco, e você não vai querer ver esse palhaço dominar a sua cidade e toda a sua população, vai querer? Agora que vocês sabem o quão poderoso é o It, a Coisa, eu deixei de falar alguma outra coisa sobre o It, a Coisa? Comenta aqui e não deixe de se inscrever no canal. Sem você o canal não funciona, cara. Eu preciso muito de você, assim como o It, a Coisa também. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.